para falar verdades sobre a mentira, eu apresento para você agora a psicóloga e psicanalista Josiane Cristine Ramos Ferreira. Seja muito bem-vinda, Cris. Ah, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar esse tema com os nossos telespectadores. Obrigada. Maravilha! Muito a gente vai conversar, hein? Olha, quem está com a gente também é o professor, filósofo, doutor Fábio Florenci. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Josiane. Bom dia aos nossos telespectadores. É uma alegria estar aqui e dar a minha pequena contribuição para tratar desse tema que, mesmo parecendo algo um tanto banal, é de suma importância para nós compreendermos como é que funciona a vida social e trabalharmos para que ela se torne melhor para todos. Muito bem. Então, olha, da mentira, né? O que que significa, o que se passa no cérebro, na cabecinha da pessoa que começa a mentir pouco e daqui a pouco ela já está fazendo uma mentira enorme. Eu pergunto para a doutora Josiane, como a mentira ela é formada no cérebro, né? Hum. Como que acontece esse start? Eu vou começar a mentir. Uhum. Muito obrigada. Esse caso, né, que você apresenta, né, não tem como a gente comentar sobre o caso em específico, mas o que a gente tem são de casos assim já atendidos, casos já publicados, casos que chegam no consultório com essa questão. É muito importante a gente entender que tudo começa na infância. Por que começa na infância? Como é que se forma isso na infância? Quando no psiquismo daquela criança, ela sente que ela perdeu algo e de fato ela perdeu. Eu quero só explicar isso rapidamente, né, para a gente entender um pouco esse contexto, muito mesmo porque pode ter mães que têm crianças mentindo, até roubando, e Uhum. estão preocupadas em casa. O que que acontece? Quando a gente nasce, a gente precisa de um ambiente seguro e confortável. Quando a gente tem esse ambiente, nosso psiquismo está se formando de uma forma bem estruturada. Se por algum motivo esse ambiente, a criança perde esse ambiente, né, quando ela está maiorzinha ali, vamos pensar 8 meses até 2 anos, um pouquinho mais para frente, é considerado até 5 anos. Esse ambiente é perdido de alguma forma, o que que acontece? A criança luta para obter aquela experiência do início da vida, que era daquele conforto, daquele aconchego. Então, o que que faz a criança perder? Pode ser a morte de alguém, a separação, pode ser um ambiente por algum motivo, o pai perdeu o trabalho e daí ficou muito tenso o ambiente, e a criança sai daquele estado que ela estava de segurança no ambiente e entra por um ambiente de estresse, ela começa a tentar recuperar o ambiente perdido. Como que ela recupera? Ela começa a mentir, começa a roubar coisas na escola, que a gente fala que ela entra numa tendência antissocial. O que que é isso, né? Quando a criança, por exemplo, pega um objeto, é como se ela tentasse recuperar o ambiente. Eu quero recuperar a minha mãe, eu quero recuperar aquilo que eu tive um dia e perdi. E daí ela começa a mentir e roubar, os pais ficam desesperados e a criança rouba e mente até que roubou porque ela não quer aquele objeto. A mentira, junto com o roubo, eu quero colocar, é um sinal assim: eu quero voltar a sentir aquele ambiente seguro, aquele amor. Se ela não recupera, se o ambiente não entende isso, né? O que seria entender? Eu amo você, a gente está passando por dificuldades, mas nós vamos vencer. Aquela conversa de família, mais pessoas juntas para dar de novo um ambiente seguro. Se isso não acontece, isso vai extrapolar para a escola e começa a ver na escola se acontece algum acolhimento. Se a escola também não entende, vai para o social. E daí o social não entendendo também, é como uma pedrinha que a gente joga num lago. Essa pedrinha vai reverberando, reverberando, vai parar só quando encontrar a beirinha do lago. Essa beirinha do lago na nossa sociedade é a cadeia, que é o que segura. Então, se isso vai aumentando, aumentando, a mentira pode chegar num ponto da pessoa até ser autuada por isso, né, e ela ser presa por isso, porque a mentira
desdobra em comportamentos, e os comportamentos podem desdobrar em ações que prejudicam, isso, né, pode chegar até no finalmente da nossa sociedade. Mas se a gente voltar um caso que está lá na frente já, que já foi para delinquência, a gente vai ver que é uma busca de um ambiente perdido no começo. Teve um ambiente bom e perdeu, e a pessoa fica tentando encontrar. E o cérebro vai processando esse padrão de funcionamento, porque o cérebro vai fazendo sinapses e os neurônios vão fazendo sinapses e vão estabelecendo esse padrão, a pessoa se acostuma e isso se torna a vida dela. Ela acredita na mentira que ela criou. Nossa, gente, quanto ensinamento nessa manhã. Você ouviu tudo que ela falou, né? Josiane trazendo para a gente aí um conceito de como a mentira, como funciona o nosso cérebro, né, referente à mentira, e tudo começa na infância. Agora eu gostaria de perguntar para o nosso doutor Fábio, quais as verdades que a filosofia conta sobre a mentira? Então, Rúbia, eu fico feliz que eu esteja falando agora, logo depois da doutora Josiane, porque ela facilitou em muito a minha exposição. Então, aquilo que eu vou falar agora vai ser substanciado, por assim dizer, né, com exemplos e com casos práticos, que são a grande dificuldade para o profissional da filosofia, né? O profissional da filosofia, ele tende muito a ficar nas ideias abstratas. Então, eu já vou fazer uso aqui do que foi dito para facilitar o nosso entendimento. Então, em primeiro lugar, o que é a mentira? A mentira, ela é uma desordem. Então, o que significa uma desordem? Vamos pensar em termos concretos, né, tentando sempre descer do abstrato para o concreto. Quando nós entramos numa sala de estar e nós encontramos os pratos de comida cheios de comida, nas estantes de livros, os sapatos e as roupas em cima do sofá, quando nós encontramos cinzeiros cheios de cigarros espalhados pela casa, o que a gente diz, o que ocorre à nossa cabeça? Essa casa está numa profunda desordem. E a desordem, ela significa coisas estarem nos lugares em que elas não deveriam estar, né? Em contrapartida, né, a contrário senso, a gente pode dizer que a ordem significa as coisas estando nos seus devidos lugares. Então, vejam só, nós fomos feitos, vamos dizer assim, para conhecer a verdade e para agir de acordo com a verdade. A nossa inteligência, ela foi feita para conhecer a verdade. A nossa vontade, ela foi feita para agir em conformidade com a verdade. E a nossa linguagem, ela foi feita para exprimir a verdade, né? Então, quando a gente mente, quando a nossa linguagem ela exprime de maneira consciente aquilo que não é verdadeiro, nós estamos cometendo uma desordem, né? E ao cometer essa desordem, ela não fica, em geral, podemos dizer, ela não fica 100% das vezes limitada à nossa vida pessoal, mas ela reverbera, ela repercute no ambiente social. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Então, as mentiras que a gente conta, as mentiras que a gente abraça e as mentiras que a gente difunde, elas fatalmente vão exercer uma repercussão e terão consequências sociais que começarão, né, de maneira discreta, mas que, se deixadas seguir o seu rumo natural, elas vão resultar, né, em consequências muito graves, né? O exemplo aqui que a doutora nos deu, ele é muito claro nesse sentido, né? Como uma pedrinha arremessada num rio, né? Ela vai fazer no começo, ela vai provocar uma onda pequena no começo, mas ela vai se difundindo até chegar às margens, né? Então ela vai provocar o quê? Ela vai provocar um abalo naquela superfície cristalina que deveria estar numa situação de serenidade, né? E vai ficar de maneira abalada. Então, em
em termos muito gerais, abstratos, né, mas tentando trazer para o concreto, é isso que a mentira, é nisso que ela consiste. Muito bem. Olha, o programa de hoje está sensacional. Todos são bons, mas hoje nós temos aqui um filósofo, temos uma psicóloga e temos você aí do outro lado que já começou a participar com a gente. A gente agradece a sua participação. Produção, pode preparar já as perguntas dos nossos telespectadores, porque já está chegando. Então, 9782937776, pode mandar para a gente a sua pergunta. A gente está falando aqui sobre a mentira, porque hoje é o dia da mentira, né? E no âmbito religioso, a mentira ela é considerada um pecado divino, né? Na doutrina cristã, por exemplo, a mentira é representada pela figura do inimigo, considerado aí o pai das mentiras, né? Então, eu pergunto assim, se a gente sabe, né? Todo mundo fala isso, olha, mentira não é de Deus e tal. Enfim, é possível a gente viver sem mentir em algum momento da vida? Né? A gente já contou uma mentira? Para pensar, faz aí uma autoanálise sua. Você já mentiu? Qual foi o momento da vida em que você precisou mentir? Aí eu pergunto para a Josiane: é possível uma pessoa viver sem mentiras? Ah, é uma boa pergunta. Eu diria assim: o que acontece com a gente é a gente perceber se a gente falou algo que não é bem a verdade, ou se foi um sofisma, uma coisa assim que a gente disfarçou, querendo dizer uma coisa, mas não disse, então aquilo ficou encoberto, né? Eu diria que a gente percebe que a gente fez isso. Não vejo que é possível a gente nunca fazer isso, Uhum, mas a gente percebe, a diferença está aí. Quem aham, percebe e se incomoda e tenta corrigir, e quem nem liga, isso vai aumentar. Porque quem percebe vai se incomodar e vai uhum. corrigir, daí a gente entra num outro campo aqui do nosso psiquismo. Eu vou me perdoar e falar: "Ah, eu falei isso por isso, tem a ver com isso", né. Eu vou me perdoar e vou me recompor, ou eu vou me culpar, eu vou me cobrar, eu vou me achar uma pessoa muito ruim porque eu fiz isso. Aí vou ficar culpada Uhum. e isso vai fazer com que diminua a minha autoestima, que eu fique insegura. Então, a forma como a gente lida quando a gente faz algo, que eu acho que é importante, porque a gente viver a vida dizendo: "Nunca vou mentir, nunca", quando acontece, vai ser uma decepção para a gente mesma. Então eu acho que a gente caminha num amadurecimento para a gente cada vez mais conseguir ser verdadeira, conseguir ser autêntica, mas muitas vezes o nosso psiquismo ainda não consegue sustentar uma verdade. A gente precisa de maturidade para se apresentar com autenticidade. Isso a gente vê muito em grupos, assim, de adolescentes, né, que a maturidade está se formando, eles tentam se ajustar aos grupos, não Sim. conseguem se apresentar ainda numa autenticidade que está se formando. Então fica uma coisa que a gente não sabe direito se é ou se não é, porque a nossa maturidade que vai trazendo essa autenticidade em nós, e quando a gente escorrega, a gente precisa se recompor e seguir adiante cada vez melhor. Muito bem. Bom, daqui a pouquinho a gente fala sobre a mitomania. Eu vou pedir para que o nosso doutor, né, o Fábio, fale para a gente sobre a mitomania. Você conhece? Você conhece alguém assim? Você sabe o que significa? Então, já já, porque agora tem perguntas e a gente vai começar a interagir com você que está em casa, né? Pode mandar a produção. Se tiver perguntas, coloca na tela para a gente, porque a galera de casa está participando e a Juliana do Parque São Jorge está conosco. Olha só, a Juliana diz: já contei uma mentirinha para sair de uma situação difícil e depois fiquei mal com aquilo. É o que a gente falava agora. É normal sentir culpa depois de mentir? Então eu pergunto para o doutor Fábio se é normal e se for, por que a gente sente essa culpa e como a gente deve fazer para agir com isso? Ótima pergunta e muito oportuna, né. Então eu fico feliz que a nossa telespectadora, eu fico feliz por ela, né, mesmo sem conhecê-la, que ela tenha sentido culpa, né, por ter contado uma mentira. Uhum, Porque, a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente conta uma mentira, é que nós estamos cometendo um erro, nós estamos provocando uma desordem. Então é um sinal de, vamos dizer assim, de saúde moral. A pessoa,
ela se sentir culpada quando ela mente. Em contrapartida, né, é um sinal de perversão moral a pessoa que não sente nada quando mente, né? A pessoa que mente assim, sem nenhuma cerimônia, sem nenhum remorso, sem nenhuma sensação, né? Aí, claro, a doutora vai poder depois fazer as suas devidas ponderações sobre o que a gente faz com esta culpa, né? Uhum. Essa é a grande questão, porque a culpa ela pode se transformar em algo positivo, em algo que nos impulsiona para sermos melhores, mas ela pode também se transformar em remorso, né? Quando ela se transforma em remorso, ela adquire um potencial corrosivo do nosso caráter, né? Então, em vez de a gente melhorar, nós acabamos nos tornando pessoas amarguradas e piores do que éramos antes, né? Então, há toda uma estratégia para a gente tirar o melhor partido possível dos erros que nós cometemos, né? No sentido de melhorarmos. Muito forte, né, muito forte, né, doutora, porque lidar com é bom, menti, reconheci a mentira, mas veio a culpa, preciso lidar com a culpa. Como que eu vou lidar com essa culpa que vai ficar me atormentando constantemente? Então como é que eu consigo me livrar dela? É. A gente também tem que voltar na infância. Uhum, Como é que o ambiente lidou? Como foi, né? Se, por exemplo, eu derrubei um copo quando pequenininha. uhum, Será que as pessoas ao redor falaram: "Ah, você só faz desordem, está quebrando o copo. Ah, você só apronta". E aí, numa sequência de situações que eu fiz errado, eu sempre levei repreensão, ou seja, não teve reparação daquilo. O que que é a reparação? Calma, você quebrou, vamos ver o que quebrou, vamos recolher os cacos, vamos lá comprar outro, você vai junto com a mamãe, vamos comprar. Isso é reparação. Então, uhum. se eu tive um ambiente que me ajudou a reparar, quando eu erro e fico culpada, eu vou ter mais facilidade de lidar com essa culpa, porque eu sei que tem como reparar, que tem como o Fábio Uhum, colocou, né, tirar o melhor daquilo para mim. Agora, se eu Uhum. tive um ambiente que só me repreendeu, só me fez sentir errada e culpada, daí eu vou numa sequência, eu só erro, eu não consigo fazer nada direito, e daí fica mais difícil eu sair da culpa. Como que eu saio nesses casos? Eu preciso entender a minha infância e voltar lá e saber que o que foi feito lá não foi feito de uma maneira adequada. E daí eu preciso fazer uma diferenciação de como foi na minha infância e de quem eu sou agora. E daí eu vou fazendo um trabalho comigo mesma, que isso é possível, independente de como foi lá, a gente consegue dentro da gente, encontrando recursos, criando, formando, para a gente começar a lidar melhor quando a gente erra e quando a gente sente a culpa. Maravilha! Olha, gente, quanta informação, né, em tão pouco tempo. Vamos lá. A Eliane do Jardim Santa Genebra. A mentira é considerada pecado em várias religiões, como no cristianismo, onde o diabo é chamado pai da mentira, certo? Essa visão ainda influencia o nosso senso moral coletivo sobre o que é certo ou errado? Quer dizer, as pessoas elas se preocupam, né, com essa tese de que o diabo é considerado o pai da mentira, na sua avaliação, Fábio, por favor. Então, essa também é um ponto muito interessante. Aí eu queria, inclusive, lançar um desafio para quem está nos assistindo, né? Quem está nos assistindo, então, eu desafio a indicar uma única tradição religiosa na história da humanidade que não condene a mentira, né? Então, Uhum. é um desafio retórico aqui da minha parte. Não vão encontrar, né? Toda e qualquer tradição religiosa da humanidade que já houve na história da humanidade condena a mentira. O que acontece é que algumas admitem exceções mais ou menos significativas e outras menos, né? Uhum. Então, no caso da tradição religiosa cristã, a mentira ela é sempre considerada um pecado e sempre considerada uma desordem, né? Então, o que existe dentro da tradição cristã são níveis diferentes de gravidade da mentira, né? Então, a tradição cristã ela faz uma divisão tripartite em três níveis, né, de gravidade que a mentira pode ter. E isso é algo interessante que eu gostaria de compartilhar com o público, que é algo que a gente precisa saber, inclusive para avaliar a gravidade das coisas.
o menos grave, né, menos grave dos tipos de mentira é o que a gente chama de mentira jocosa. O que é a mentira jocosa? É você contar uma historinha de algo que você teria feito para divertir ali o seu público, né? Mas algo que não vai ter consequências maiores do que provocar as risadas de quem está ali por perto, né? Em segundo lugar, né, ali no meio termo, você tem a chamada mentira oficiosa. O que seria essa? Seria uma mentira que você conta, que nós podemos contar eventualmente, para para nos retirarmos ou para tirar alguém do nosso entorno, algum amigo, algum parente, de uma situação difícil, mas que essa mentira ela não vai provocar uma consequência mais grave para o meio social. Então, o exemplo clássico é aquele aluno, né, mal criado que joga uma bombinha dentro da sala de aula, o professor pega, né, e vai puni-lo devidamente, aí o coleguinha diz, não foi ele, né? Isso é o que a gente chama de mentira oficiosa, que é para tirar uma pessoa de uma situação ruim. Então, a nossa primeira participante aqui, ela contou, né, que eu contei uma mentirinha para sair de uma situação difícil, etc. Isso tem a cara de uma mentira oficiosa, né? Então está ali no meio termo de gravidade. Aí você tem o grau máximo, né, de gravidade da mentira, que é o que a gente chama de mentira perniciosa, né? Pernites, né, em latim significa destruição. Então a mentira perniciosa é aquela que realmente provoca uma destruição, né, um dano grave para uma ou mais pessoas, né? Então, o exemplo clássico, né, é de alguém que conta numa roda de fofoca, ó, fulano de tal tá batendo na esposa, fulano de tal tá cometendo adultério, quando na verdade não está, né? Então, isso é o quê? Isso aí é uma mentira perniciosa, é aquela que causa destruição. E o que a gente tem que saber, né, o que é importante a gente saber, é que um abismo chama o outro, né? Então, quem começa ali na mentira jocosa, imperceptivelmente vai estar admitindo a mentira oficiosa e também, de maneira imperceptível, ela vai estar caindo ali na mentira perniciosa, né? Então, é, um, é uma ladeira abaixo que a gente, a partir do momento que a gente entra nela, a gente deixa de conseguir controlá-la. Então, nós precisamos matar, né? Nós precisamos matar o ovo da serpente, né? Nós temos que evitar já direto a mentira jocosa, né? Há tantas coisas produtivas e interessantes com as quais fazer humor, né? Não é necessário mentir para entreter o nosso público, né? Muito bem, professor. Olha, agora 8h34, tá voando o tempo, rápido demais. A Jéssica, do Jardim Eulina. Josiane, como a psicologia explica o hábito de mentir sem perceber? Isso pode surgir na infância, ó, direcionada para a nossa psicóloga, a Jéssica, Josiane. Oi, Jéssica, muito obrigada pela sua pergunta. Geralmente, a criança não percebe que ela está mentindo, tanto que quando ela é questionada, ela diz que não. E muitas vezes, né, e eu diria na grande maioria das vezes, ela não entende que aquilo que ela fez é mentira. Porque como ela está num movimento bem possível de estar tentando recuperar o ambiente perdido, que foi o que a gente conversou aqui no começo da entrevista, ela está no movimento de querer encontrar o amor, de querer encontrar a segurança. Então, aquilo que ela foi repreendida, ela não está processando como algo errado que ela está fazendo. Ela sente que ela está em busca de se sentir bem. Então, ela fica até confusa quando ela é repreendida. Na grande maioria das vezes acontece desta forma. Muito bem, vamos lá. 8h35, daqui a pouquinho vamos falar sobre mitomania. Se tiver mais perguntas, manda pra gente. Pelo jeito tem bastante lá, né? Vamos lá. Rodrigo do Jardim Proença, bom dia. Fábio, o senhor acredita que a mentira é uma falha ética universal ou pode variar de acordo com a cultura, doutor? Direcionada, hein? Então, essa é uma pergunta muito boa e muito difícil, né, de ser respondida, porque para dar uma resposta cabal, a gente teria que discutir se existem verdades absolutas ou se a verdade ela é sempre relativa, né?
Então essa é uma discussão bastante profunda, bastante interessante, que a gente não pode desenvolver de maneira completa aqui. Mas só para fazer uma pequena provocação para ajudar o nosso telespectador e o público a pensar, né, aquele que diz a que a verdade ela é sempre relativa, ele está enunciando isso como se fosse uma verdade universal, não é? Então, a pessoa ela está, enunciando um argumento que destrói a si mesmo, né. Então eu acho que, eh, com esse exemplo, a gente consegue perceber que é necessário que haja verdades universais. E a gente pode, aqui para facilitar e para reduzir o tempo de argumentação que seria necessário para desenvolver isso em toda a sua riqueza, a gente pode lançar uma outra pergunta retórica aí para quem está nos assistindo. Se existe alguma sociedade, alguma organização social na história humana que não condene a mentira? É, novamente, é uma pergunta retórica. Qualquer Uhum. sociedade humana, em qualquer época, ela vai condenar a mentira ali dentro, né? O que a gente pode perceber, né, fazendo um estudo comparativo das organizações sociais que a humanidade construiu ao longo da sua história, é que, hã, em algumas sociedades, as exceções para essa regra eram mais numerosas, em outras as exceções elas são menos numerosas. Mas até aí a gente pode submeter esses tipos de organizações a uma análise filosófica, a uma análise racional. A gente pode perceber qual dessas organizações sociais, as que admitem maiores exceções, maior negligência, maior flexibilidade para a mentira, ou aquelas que admitem menos, qual desses tipos de organização social permite que o ser humano se desenvolva melhor, que o ser humano ele alcance melhor os seus fins últimos, que é o fim de alcançar a felicidade, né? Então isso é algo que pode e deve ser discutido. Não podemos ficar simplesmente parados aí dizendo, ah, não, cada sociedade tem o seu modo de viver e não podemos emitir juízo de valor. A emissão de juízo de valor, ela é uma atividade necessária e incontornável da inteligência humana. Não podemos nos furtar de exercê-la. Muito bem, 8h38. Mais uma pergunta, vamos lá, o Lucas do Jardim do Trevo. Existem pessoas que conseguem mentir tão bem que até passam no teste do polígrafo. Isso significa que elas não sentem culpa nenhuma ou o corpo delas realmente não reage como o de outras pessoas? Realmente o corpo fala, né? A gente sabe que o corpo fala quando a pessoa está mentindo, o corpo dá sinais. E aí, na questão do polígrafo, como que essas pessoas, Josiane, que mentem tão bem, elas acabam passando na prova de uma máquina que é específica para a detecção da mentira? O que acontece? Isso. Eu vou, responder trazendo uma experiência que eu tive agora de manhã, Uhum. ao chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem perdida para vir para cá, para o estúdio, Sim, que aqui é é bem muito grande, gente, grande. tudo aqui fora, tudo. Então, eu fiquei perdida, o que que aconteceu? Ativou o meu sistema nervoso simpático. O que é Uhum, isso? Começa a vir sintomas. Comecei a ter um pouquinho de falta de ar, dispara um pouco o coração, porque estou perdida. Será que eu vou chegar na hora? Então, meu uhum. sistema nervoso ele fica ativo e cada pessoa vai ativar determinadas sensações, né? Quando a pessoa está mentindo, também ativa. Só que, vamos pensar, eu venho um outro dia aqui no seu programa, eu já vou chegar mais tranquila, que eu já vim a Isso. primeira vez. Eu venho na terceira vez, na quarta, já não vou ter mais ativação do meu sistema nervoso, porque esse ambiente ficou totalmente conhecido para mim. Ah, Uhum, eu já sei como chegar lá. Eu venho, chego, não perco nenhuma vez quando eu estiver acostumada com isso. uhum. É o que acontece com quem mente. A Uau! pessoa ela vai se acostumando com aquilo e aquilo não traz mais ativação no corpo dela. Nossa, que explicação sensacional. Agora, dando aí o gancho, né, pegando o gancho sobre o que você falou, Josi, eu gostaria, que vocês explicassem um pouco para as pessoas de casa referente à mitomania,
né? Quando essa mentira vira a mitomania e como que as pessoas precisam trabalhar para reverter essa situação. Eu acho que eu começo com o doutor, tá? E daí depois você também explica para a gente na questão psicológica. A gente tem aqui a filosofia e a psicologia unidas para explicar para a gente essa questão da mentira. E a gente fala agora da mitomania. Por gentileza, doutor Fábio. Então, eu queria retomar então o que eu mencionei agora há pouco, a Uhum. respeito dos graus diferentes da gravidade da mentira. Eu queria acrescentar uma informação nova aqui que vai ajudar a nossa discussão. É que nós temos uma tendência a mentir. Hum. E essa tendência, ela é universal no ser humano, né? Nós já nascemos com isso. Por quê? Porque aceitar a verdade a respeito do mundo e a respeito de nós mesmos frequentemente, no mais das vezes, é algo trabalhoso, algo que requer esforço da nossa parte e algo que requer renúncias da nossa parte, né? Adaptações a situações em que nós não gostaríamos de estar, né? Então, é algo que exige um esforço. Então, a nossa evasiva natural é buscar mentiras para sair de situações que nos exigiriam um esforço, né? E o que acontece quando a gente segue essa tendência? Essa tendência ela vai criando raízes dentro da nossa alma, né? E ela vai criando raízes que vão se aprofundando de tal modo que, se elas não forem combatidas, as coisas vão resultar naquilo que a Josiane acabou de dizer, né? A pessoa ela vai adquirir o hábito da mentira em tal grau que ela não vai mais sentir culpa, né? Como a telespectadora mencionou aqui, da questão da culpa, a pessoa já não sente culpa, assim como os grandes criminosos, né? Os grandes criminosos, depois de cometerem uma série de crimes muito graves, eles já não sentem remorso, não sentem nenhuma dor, não sentem nenhum arrependimento depois do centésimo crime cometido, né? A mesma coisa ela pode ser considerada em relação à pessoa que não combate o hábito da mentira como se deveria combater o ovo da serpente, né? Então, essa pessoa que cria esse hábito e não o combate de maneira alguma, ela vai acabar deixando que ele crie raízes tão profundas que a mentira ela vai se tornar na vida dessa pessoa como que uma segunda natureza, né? A natureza da pessoa é mentir, né? Então ela vai, toda e qualquer situação que o mínimo incômodo se apresente, ela vai sair daquilo com uma mentira, e não importa a gravidade que ela contenha, né? Não importa a gravidade que essa mentira contenha. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção para quem está nos assistindo é que essa possibilidade de cair numa mitomania, né, que seria o mitos, nesse caso, seria a mentira, né? Então, é a mania de mentir, é a pessoa que mente sem parar e de maneira reiterada, né? Isso é uma possibilidade que, infelizmente, ela está aí batendo as portas de todos nós, né? Se nós não combatermos essa tendência, que começa lá na infância, como a doutora disse, e ela começa de maneira muito sutil, muito imperceptível, e às vezes até com alguma justificativa, né, do desconforto que a criança passa numa modificação no ambiente que ela está, né? Se isso não for retificado de maneira sábia e produtiva, né, também sem cair no outro erro que a doutora falou, que é o erro de você tentar corrigir a criança de uma maneira repressiva e violenta sempre, né? Que isso vai acabar tendo o efeito reverso daquilo que é esperado. Então, em resumo, essa é uma possibilidade, né, de cair numa conduta mitômana, é uma possibilidade que está aí aberta a todos nós e que nós precisamos ter muita atenção para que isso não aconteça conosco. Muito bem, nosso Uhum. professor, filósofo, né, doutor Fábio. A Josiana, nossa psicóloga, vai falar também sobre a mitomania, mas a produção está me avisando aqui, tem uma pergunta sobre a mitomania, então a gente já conecta a fala da Josiane junto aí da pergunta referente à mitomania para a gente poder otimizar, porque 8 horas e 45 minutos, o nosso tempo está passando rápido demais, a nossa conversa está muito boa, nós estamos aqui falando verdades sobre a mentira. Vamos lá, Josiane, olha, para você
explicar para a gente a questão psicológica da mitomania. O Alexandre do Jardim, deixa eu ver, do Jardim Santa, deve ser Genebra. Existe algum estudo que mostra, Santa Cândida, valeu, valeu produção, Alexandre do Jardim Santa Cândida, existe algum estudo que mostra quem mente mais, o homem ou a mulher? E no caso da mitomania, esse transtorno é mais comum em algum dos 2 gêneros? Vamos lá, Josiane, Hum. por favor. Muito obrigada pela pergunta, Alexandre. Eu não conheço nenhum estudo, né? Não sei se o Fábio conhece, mas pode ser que fique uma impressão, né, que a mulher minta mais porque fala mais, né? Porque o Uhum, homem tem esse estigma que fala menos. Mas eu não saberia dizer se tem algum estudo e eu não faço aqui uma distinção de gênero. Na minha uhum, compreensão, o que a gente precisa olhar é o psiquismo humano e o ambiente. Então, tem o ambiente, a criança tinha algo bom e perdeu, ela vai mentir. Ela começa a mentir por necessidade. Necessidade de quê? De ter o amor de volta, de ter um ambiente seguro de volta. Quando o ambiente não cuida, e vale dizer, o Fábio colocou algo muito importante, né? Como esse ambiente ele vai cuidar? A gente tem que corrigir a criança, explicar que não pode, mesmo que ela não está achando que ela está mentindo, a gente tem que explicar, mas a gente tem que entender que ela está necessitando de ter um ambiente mais seguro, mais forte, de mais confiança. Se nada disso é acontecido, aí a gente pula para o outro estágio, aí a gente pode linkar com a mitomania independente de gênero, que a pessoa então começa a mentir por prazer. Porque já uhum. que ela não conseguiu o que ela tanto precisava por necessidade, ela entra então na mentira, ela continua o processo da mentira, mas já vai crescendo, né? A criança vai crescendo e vai entrando no prazer. O prazer que assimila um pouco o bem-estar, que nada se compara a ter um ambiente seguro. Mas já que eu não consegui ter o ambiente, eu vou ficar então com, vamos dizer assim, o prêmio de segundo lugar, que é o prazer. Então, eu começo a fazer para obter a sensação de prazer com a mentira, que é a mentira que vem para trazer algum benefício para essa pessoa na linha do prazer. Uau! 8h48 minutinhos, seguimos aqui, nosso Estúdio Câmara ao vivo, com o nosso professor, né, doutor, filósofo, Fábio, e também com a nossa psicóloga, trazendo informações para a gente, a Josiane, sobre a mentira, nesse dia da mentira, né? Luiz, do Jardim Aurélia, criança que mente muito precisa de psicólogo ou é normal nessa fase? Vamos lá então, Josiane. A criança, é natural que ela esteja testando o ambiente. Muitas vezes ela vai mentir, porque ela não quer desagradar o pai e a mãe. Às Uhum. vezes acontece assim, de não ser algo tão grave como a perda do ambiente. Às vezes ela vai mentir ali só para pelo medo do pai e a mãe ficar brava, até ela sentir segurança que o pai e a mãe vai ajudar, vai compreender, daí ela não precisa mais entrar, na mentira e nem continuar. E a família tem que sempre colocar, né, "eu te amo", né, independente se você foi bem na escola ou se você não foi. "Eu amo você", né, mas a criança quando ela faz algo que desagrada, é tão interessante, às vezes ela até senta no colo da mãe e faz a mãe fazer sorriso, porque ela sentiu: "Desagradei a minha mãe". Então ela precisa sentir que o amor é maior do que tudo. Quando ela desagrada, a mãe vai ficar chateada, mas a mãe e ela vão conversar, o pai e ela vão conversar e vão chegar no acordo. E às vezes os pais vão desagradar os filhos, que também tem que ter um diálogo para entrar sempre num acordo. Esse é o movimento, né, de uma família saudável, de um ambiente saudável, né. Então, quando a criança ela está mentindo muito, temos que ver, esses pais, né, estão repreendendo muito, como que está sendo esse ambiente de correção, né, ou está faltando, está tendo necessidade, né, dessa consistência, dessa segurança. Vale a pena procurar um psicólogo, porque ele vai avaliar o ambiente. Quando a gente recebe uma criança, eu até tenho uma frase que eu carrego comigo: "Quem é o paciente quando atendemos criança? Quem é o paciente quando atendemos criança?". Uau! Essa é uma pergunta, a gente tem que avaliar todo o ambiente e ajudar essa família a se encontrar nesse contexto, né, de dificuldade e de,
sofrimento até muitas vezes para essa família. Maravilha! Quanto aprendizado nesta manhã de terça-feira, dia da mentira. Henrique, Nova Campinas, mentiras sobre currículo e status são mais comuns hoje por causa da pressão social. Então, Henrique, que coisa, né? Eu pergunto pro nosso professor Fábio, nosso doutor aqui, a mentira tem perna curta, né? O que se diz é um ditado popular. As redes sociais alongaram as pernas da mentira? Isso aí dá uma conexão com a pergunta aí do Henrique, né? Quando pergunta se sobre currículo, status, é mais comum por conta dessa pressão social. Será que por isso mesmo que a mentira ficou com as pernas longas por conta da rede social, professor? Ah, com certeza, com certeza. Eh, a rede social, hoje em dia, ela operou, né, um fenômeno, né, que eu gosto de chamar, de a institucionalização da mentira existencial, Uau! né. Então, o que é Oh, a mentira existencial, né? Quando você constrói eh, uma narrativa falsa a respeito da totalidade dos aspectos relevantes da sua vida, né? Isso é mais comum do que parece, né? A Josiane, ela com certeza lida com isso todos os dias no seu consultório, e ela com certeza ela tem que fazer um malabarismo para não ferir o amor próprio das pessoas que se apresentam já num grau bastante avançado de mentira existencial. Quer dizer, elas apresentam, né, ali para a psicóloga uma narrativa falsa, né, que a respeito, a respeito de toda a sua vida. Agora, o que as redes sociais fazem, né? As redes sociais, elas incentivam a pessoa a contar esse tipo de mentira e a sustentá-la por meio de técnicas de marketing digital, né? E sustentá-la em benefício próprio, né? Porque isso rende dividendos financeiros, né, para quem o faz. Então você tem aí um estímulo perverso, né, para manutenção desse tipo de conduta, e você tem uma dificuldade adicional para fazer a pessoa acordar, né? Porque o que teria que ser feito? A mentira existencial, ela precisa ser desmontada. A pessoa ela precisa aprender a contar a história da sua vida de maneira objetiva. Só assim que ela vai conseguir resolver os problemas que se colocam. Se ela não fizer isso, né, se ela se mantiver incrustada ali, fechada na mentira existencial, os problemas eles só se multiplicam, né? Então, o psicólogo, o que ele tem que fazer? Ele tem que tomar muito cuidado na hora da desmontagem, né, dessa mentira existencial, porque é um material altamente inflamável, né? É um material altamente inflamável que qualquer movimento em falso pode precipitar uma explosão, né, em larga escala, né? Então, a gente precisa a gente precisa incentivar esse processo aí de desmontagem das mentiras existenciais que a gente vai construindo, e a gente precisa evitar ao máximo, dentro das nossas possibilidades, ambientes que reforcem esse tipo de conduta. Então é isso que eu posso dizer, assim, em linhas gerais, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo hoje, para pensarmos um pouco a respeito disso. Maravilha. 8h54. Produção, o que a gente faz agora? 8h54. Eu pergunto para a produção, que eu estou com a produção aqui o tempo todo, está chegando muita pergunta e o tempo está passando muito rápido. E vamos lá. A produção colocou, a gente manda ver. Viviane do Jardim Rossim. Muitas vezes, sem perceber, os próprios adultos ensinam as crianças a mentir, como quando pedem para dizer que não estão em casa, por exemplo. Esse tipo de atitude pode influenciar o comportamento futuro da criança? Vou direcionar para você, nossa psicóloga, Josiane. Ah, falar que a Ah, mamãe não tá. Assim, pois né? é, e quando a criança fala: "Minha mãe falou para dizer que ela não tá", né. Nossa, aí Mas não é, entregou a mãe, né. Pois é, com certeza vai influenciar o comportamento da criança, mas o que a gente tem que entender, né, esses pais estão transitando pela mentira, né, e eles vão passar esse ambiente para a criança de mentira. Onde que a história acaba, né.
na dificuldade que muitas pessoas, às vezes, até nem tentam, nem se torna ser uma dificuldade, de integrar a própria história de vida, um pouco fazendo o link com o que o Fábio falou, porque nós precisamos, realmente reconhecer da onde a gente veio, quem a gente é, reconhecer a nossa história, a nossa origem. A gente precisa ter tudo isso bem integrado e alinhado dentro da gente. Nós não temos que ter vergonha da onde a gente veio. A gente tem que, sabe, honrar as nossas raízes, as nossas origens. A gente tem que saber, por pior que foi a nossa infância, que aprendizado a gente teve de lá. Então eu tenho que me apresentar, eu, Josiane, da onde eu vim, como é que eu sou. Na minha vida eu preciso caminhar integrando tudo isso. Quando eu estou bem integrada, alguém vai me chamar no portão, a primeira coisa que eu vou pensar, como é que eu vou lidar com essa pessoa? Eu não quero falar com ela. Eu vou ter que encontrar dentro de mim uma forma de sair dessa situação sem ser pela mentira. Se eu estou bem integrada comigo, eu tenho mais recursos para lidar com uma situação. Por exemplo, esse exemplo aí, né? Eu tenho recursos se eu estou bem integrada. Se eu não estou integrada com a minha história, eu estou muito espalhada. Eu vou fazer o que eu vejo outras pessoas fazendo, eu vou copiar, e o pior de tudo, eu vou passar para os meus filhos, e eles vão ser uma cópia minha, com certeza, porque a criança vive mais pela vivência do que está acontecendo, pelo exemplo, do que por palavras. Então, vai influenciar essa criança, com certeza. Muito bem, a criança realmente ela copia, né, ela copia o que a gente faz, ela vive pelo exemplo, então é só prestar muita atenção aí, que exemplo você está dando para a sua criança. Vamos lá, Patrícia do Jardim Chapadão. Em épocas antigas, mentir podia custar a própria vida, como em sociedade onde a honra era tudo ou em tribunais religiosos. Hoje em dia, mentir virou algo banal em muitos contextos. Eu pergunto então para o doutor Fábio. Por que a mentira perdeu tanto o peso que tinha antigamente? Repassando aí a pergunta da nossa telespectadora Patrícia, lá do Jardim Chapadão, doutor. Aí eu vou ter que correr o risco, né, de parecer estar assumindo um tom um tanto moralista, né, e um tanto saudosista de épocas que eu não vivi, né? Mas correndo esse risco, a gente pode devolver a pergunta aí para nossa telespectadora e perguntar a ela se ela não vê nisso, e se todos aqueles que estão nos assistindo não veem nisso uma certa decadência moral, né, das sociedades humanas, né? Porque por tudo que foi dito até agora aqui, né, nesse nosso programa, a gente pode perceber que a tolerância com a mentira e com a degeneração da mentira de algo pequeno em algo grande, a tolerância com esse processo, é uma coisa que tem efeitos sociais muito nocivos, né? Muito perniciosos, aqui para utilizar uma palavra que eu já coloquei na mesa aqui no começo da nossa fala. Então, uma sociedade que reprime de maneira muito decidida a mentira como um malefício social, ela está, na verdade, dando uma prova de saúde, né? Uma prova de saúde do corpo social. Quer dizer, nós não vamos admitir esta doença, que é a mentira, não vamos permitir que ela se instale, não vamos permitir que ela crie raízes e não vamos permitir que ela se dissemine no corpo social. Eu acho que aqui a metáfora do corpo social e da doença que se dissemina, ela é muito ilustrativa desse processo, né? Então, a nossa sociedade hoje em dia, a nossa organização social, ela é extremamente, né, ela é demasiadamente tolerante com a mentira. Quer dizer, até chegar o momento em que o corpo social vai tomar uma providência concreta e enérgica contra as pessoas que estão vivendo na mentira e difundindo a mentira, as coisas terão que ter atingido um grau de gravidade muito extremo, né? Ao passo que nas sociedades antigas, e aí eu posso falar sociedades antigas em geral, né? A gente pode pegar qualquer organização social da antiguidade, a mentira ela era tratada com extremo rigor, né, em qualquer uma delas. Então, a pessoa que mente num contexto social, ela ia sofrer uma punição extremamente grave. Então, aqui a gente não precisa nem dizer, né, entrar nessa discussão de qual
tipo de punição e qual sociedade era mais bem organizada e mais eficiente nisso do que a outra. A gente pode, dando uma olhada superficial nesse processo histórico, ver que todas puniam de maneira muito enérgica essa atitude. E hoje em dia isso não é mais o caso, né? E os efeitos, eles são muito claros aí para todos nós vermos, infelizmente. Muito bem, muito bem. 9 horas mais 1 minuto. Gente, quanto ensinamento, que programa delicioso, que gostoso falar das verdades sobre a mentira, né. Eu vou falar um negócio para vocês, me surpreendi, o pessoal está participando tanto e a gente tem que entregar, e a produção: "Vamos mais uma? Vamos mais uma? Então vamos mais uma!". É a pergunta da Neide, do Jardim Bandeiras. O 1º de abril é conhecido como o Dia da Mentira, mas será que faz sentido continuar incentivando uma data que normaliza a mentira, mesmo que seja em tom de brincadeira? Isso não reforça um comportamento que já é um problema na nossa sociedade? Vamos lá, então, Rosiane, por favor, né? É algo Aham. assim que é uma pergunta muito interessante. Por que as pessoas falam tanto do Dia da Mentira se isso já é um comportamento que é um problema na nossa sociedade? Porque a gente fica, Dia da mentira, que legal. Aí chega no trabalho, ah, você sabia que hoje eu vou pedir as contas? Outro, oh, sério? Sim, pegadinha, Dia da Mentira. E aí? Como faz? Então, muito obrigada, Neide, pela sua pergunta. É um exemplo de como é forte a tradição, de como Uhum. é forte a cultura, né? Eu lembro eu criança que o Dia da Mentira era engraçado e eu não tinha a menor noção, né, que isso fazia parte de uma história, que tinham criado essa data. Uhum. Então, a gente está dentro de uma cultura e a gente vai carregando isso na nossa tradição. Quando a gente entra numa maturidade, a gente começa a avaliar, como ela está avaliando. Sim. Epa, não faz sentido isso. Ou seja, a maturidade está chegando em nós. Então, quando a gente está maduro e pode olhar para isso, fazer essas reflexões, cabe a nós essas conversas com os nossos filhos. Muito Olha, bem. culturalmente tem esse dia, mas esse dia é legal? Vamos conversar sobre a mentira. Eu gosto de pensar que a gente pode aproveitar e tirar o bom, como o Fábio também falou em algum momento, eu também compactuo dessa ideia. A gente pode tirar o bom de toda e qualquer situação. Então, esse dia eu concordo que é um dia que fortalece, mas assim como muitas outras coisas que a gente está inserido, a gente tem que olhar, refletir, analisar e propagar essa reflexão com os nossos filhos. Então, vamos tirar algo de bom desse dia, que seja um bom diálogo, uma boa conversa com quem ainda está em processo, né, maturacional, muito pequenininho. Lembrando que todos nós estamos em processo maturacional até o fim da vida. Então, eu estou amando o programa, que eu estou aprendendo tanto com vocês também, viu, Muito, Rúbia? Porque a gente está muito. sempre aprendendo e sempre crescendo, isso vale muito. Acho que a vida é isso. A gente está sempre conectado, né, com boas pessoas, com bons pensamentos e sempre aprendendo. A gente vai amadurecendo, isso é muito importante. Que maravilha, gente. Olha, nós temos que encerrar. Ai, ai, ai. Mas olha só, né, o que a Josiane falou me chama a atenção. O Dia da Mentira. Então, hoje é o Dia da Mentira, se comemora, né? O que que acontece? A gente podia mudar, né, quebrar o paradigma e trazer as verdades sobre a mentira. É o que nós fizemos hoje aqui no Isso. programa. A gente está sim falando do Dia da Mentira, por quê? Porque hoje é o Dia da Mentira. Então, nós estamos, de uma forma ou de outra, celebrando o Dia da Mentira, mas fazendo o quê? Contando as verdades Muito sobre bem, a mentira. E isso é muito muito bem. importante. Eu espero que esse programa fique para você, como está ficando para mim e para muita gente que está assistindo. E lembrando que ele vai ficar no YouTube, tá? Então você pode rever o programa a hora que você quiser, repassar para sua família, para os seus amigos, porque é muito importante a gente debater assuntos que quase não são falados, né? São assuntos assim que hoje o dia passa da brincadeira do Dia da Mentira. Nós poderíamos aqui muito bem brincar, mas nós estamos falando, né, o que significa a mentira e o que pode levar a pessoa que não se atenta nessa questão de que a mentira é algo que pode te levar aí num fundo do poço, assim como disse o nosso filósofo, nosso professor, doutor Fábio. Gente, a gente vai encerrar o programa, mas antes, as considerações finais da nossa psicóloga, nossa doutora Josiane
Gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço a experiência de estar aqui junto com vocês. Quando vocês me convidaram, eu já estava aqui no meu coração. Vai ser um momento muito bom, porque a gente tem que entrar para os desafios da nossa vida pensando isso, né? Eu vou viver essa experiência e eu vou voltar para casa mais cheia, né, desse momento que foi possível a gente viver. Então, a gente encarar os nossos desafios, né? Todos nós temos desafios. Foi um desafio para eu vir aqui hoje. Sou de Americana, né? O desafio de estar ao vivo, o desafio de pegar o caminho, chegar aqui. Mas eu vim no meu coração sentindo. Vai ser uma experiência boa, porque a gente juntos está fazendo bem, vamos colher coisas boas. Então eu volto para casa alimentada. Então quero agradecer a você que está participando, te agradecer, agradecer o convite, agradecer você, Fábio. Muito prazer em conhecer vocês. Nossa, maravilha, que maravilhoso. Doutor Fábio, nossa, quanto ensinamento. Eu adoro filosofia. Eu ainda vou estudar filosofia ainda. Eu acho admirável a destreza, a delicadeza e a riqueza de detalhes, né, que a filosofia traz para a gente sobre assuntos do nosso cotidiano. Então, eu só tenho a agradecer esse momento, agradecer a sua presença e por compartilhar esses conhecimentos conosco aqui do programa e com todos os nossos telespectadores, professor. Então também fica aqui o meu agradecimento para você, Rúbia, para você, doutora Josiane, e também para os nossos telespectadores que fizeram perguntas muito interessantes, que me ajudaram a pensar e a elaborar coisas que eu tinha pensado só de maneira muito abstrata. Então fica o meu agradecimento de coração a quem participou aqui, a quem mandou perguntas, que me ajudou demais. E eu queria concluir também deixando uma pergunta no ar, né, para quem assistir pensar um pouquinho, né, e avaliar até que ponto é interessante aderir a essa moda do Dia da Mentira ou não, né? Então, o que seria o Dia da Mentira? Seria uma celebração da mentira jocosa, né, que é o grau menos grave ali da mentira. Mas como a gente falou aqui ao longo de todo o programa, né, é pelo grau menos grave que as coisas ruins começam, né, e que o ovo da serpente ele começa ali a germinar. Então, eu queria aqui deixar um conceito muito interessante que eu aprendi nos meus estudos de filosofia que pode ajudar a gente a pensar. O humor ele é uma propriedade da inteligência. Os melhores humoristas que eu já conheci, eles não precisavam recorrer nem à mentira, nem ao rebaixamento do próximo, né? Nem a pisar em cima do próximo. Geralmente, os bons humoristas são aqueles que percebem alguma desordem na realidade, como a gente falou no começo, chamam a atenção de todos para essa desordem, todos riem, e o efeito que isso produz é as pessoas pensarem que devem corrigir essa desordem, né? Olha, isso aí é cômico, nós estamos fazendo isso, nós estamos convivendo com isso, mas nós deveríamos estar levando uma vida mais digna, né? Então a gente vai dar risada de nós mesmos e nós vamos corrigir o que está errado, né? O humor ele tem esse efeito purgativo, né, na alma humana. Então nós devemos pensar, estamos fazendo humor da maneira correta, da maneira mais produtiva? O humor é uma propriedade da inteligência. O humor ele não deve servir para nos conduzir para um mau caminho, né? Então é essa a mensagem que eu queria deixar para a gente pensar também na qualidade do tipo de humor que a gente está praticando e que a gente está consumindo. É isso. Maravilha. Gente, feliz demais. A gente encerra o nosso Estúdio Câmara desta terça-feira, Dia da Mentira. E amanhã nós vamos falar sobre a síndrome do ninho vazio. Aquele sentimento de tristeza excessiva que pode acontecer com a saída dos filhos de casa, quando vão estudar, quando casam ou vão viver sozinhos. Quando esse momento chega, o que devemos fazer para superar o distanciamento dos filhos? Esse é o nosso tema de amanhã e eu já vou agradecendo a sua audiência, a sua companhia, convidando você para continuar ligadinho com a gente aqui na TV Câmara Campinas, ao meio-dia. Nós temos o Câmara Notícia com o Gabriel Castro e, claro, a programação está recheada de muita informação do nosso Legislativo Campineiro e também tem entretenimento com programas, quadros, todos produzidos pela nossa equipe do Grupo Mais para a
TV Câmara Campinas. Vou agradecendo a sua audiência, a sua companhia, desejando a você uma ótima terça-feira, agradecendo mais uma vez o compartilhamento do conhecimento que os nossos convidados trouxeram para mim e para você aí de casa. E, claro, convidando você para estar conosco amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui pela TV Câmara Campinas. Um excelente dia para você. Fique com Deus e se cuida pra mentir. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Como conhecimento. Então, aí eu entro ali, passo pela Lix da Cunha, Sim, né? tá, Não lembrei. é um caminho longe, né? Mas é um mais caminho. um horário. O horário o deixou horário o de- Aí eu caminho saí complicado. 6h35 de casa, né? Aí Aham. foi, cheguei aqui 7h30. Nossa, Ai, olha meu Deus, só, mas deu tudo gente. certo. Nossa, que viu? bom, que bom, viu? Que bom, que Muito bom. obrigada mesmo. Temos que tirar isso maravilha. aqui, né? Sim, o pessoal já está chegando Ah, para tá. tirar de vocês. Vamos tirar uma foto. Esse, né? sim, vamos. Ah, é você. essa é a voz, não precisa nem falar. Esse é o nosso líder.